E saudar os demais prefeitos e prefeitas e ex-prefeitos, saudar a todos novamente e a todas as senhoras e senhores. Realmente a questão desta comissão, do assunto da comissão, que ora se instala, que vai tratar do chamado Pacto Federativo, para nós, para os municípios do Brasil, no sentido geral, é uma questão muito cara, muito importante. Todos nós sabemos, todos nós ouvimos e assistimos seguidamente, ao longo das últimas décadas, se pronunciar a palavra Pacto Federativo. É uma palavra até, eu diria assim, que hoje se tornou sinônimo para nós, pelo menos do município, um pouco de que quando se quer colocar uma questão para baixo do tapete, se fala em Pacto Federativo, porque na realidade nós estamos diariamente discutindo o pacto. Diariamente, quando o Congresso vota uma legislação que diz respeito aos entes da Federação, União, Estado e Município, está tratando do pacto, de uma forma, às vezes, para nós, positiva ou às vezes negativa. Se sabe que o Senado Federal é considerado a casa da Federação. Lá são 3 senadores representando os estados. Aqui está a representação da população, todos os partidos da Câmara. Felizmente, agora, sob a tutela do presidente Eduardo Cunha, se instala, e a relatoria do deputado André, esta comissão tão importante. Acho que, novamente, deputado André, eu tenho certeza que o senhor, como líder do seu partido e também como ex-prefeito, e uma pessoa ativa, poderá produzir um bom relatório, e nós da entidade estamos à disposição para contribuir com esse seu relatório, que logicamente o conjunto da comissão é que vai avaliar. Mas para nós, como eu dizia, é fundamental a questão do pacto. Isso está lá, e se nós remontarmos um pouco, se me permitir, presidente André, eu queria aduzir algumas questões que para nós é muito importante, que é a questão mais de fundo. Senão nós sempre vamos tratar a questão do dia, a questão conjuntural. Nós temos que... Essa é uma proposta que mexe com a estrutura. Eu via parlamentares se pronunciando anteriormente, onde se mostra exatamente isso. Se fala que a reforma política é importante, mas que a mãe das reformas. Eu diria que a reforma federativa não é nem a avó, é a bisavó das reformas, porque sem ela pouca coisa vai ocorrer, pouca coisa vai andar. Então, nós remontarmos isso aos idos de 1889, quando se proclamou a República, depois com a Constituição de 91, o que aconteceu? O Brasil, um país unitário. Então, se criou uma federação por desagregação, desde aquele período. Isso vai há mais de 120 anos. Ou seja, as províncias se transformaram em estados, a União, que já era centralizada, se adotou a estrutura federativa e nunca mais se discutiu de forma efetiva que federação é essa que nós temos. Portanto, isso vem há mais de 120 anos sendo discutido. Talvez ainda tenhamos que esperar mais um século para essa questão ser enfrentada de fato. Resumindo mais essa questão, a Constituição de 88 definiu, lá no artigo 23, no parágrafo único, as competências comuns entre União, Estado e município. Até hoje não teve um projeto no Congresso que viesse atender essa determinação do comando constitucional. As competências já definidas estão consagradas. Por exemplo, segurança externa é da União, segurança interna é dos estados, mobilidade urbana, transporte do município, tem algumas questões que já estão definidas, deputado Osmar, mas a maioria não está, que são as chamadas competências comuns. Então, essa questão ela é muito mais profunda. Então, o que acontece? Nós vivemos num país que se diz federativo, só que ele arrecada muito, 70% no início da arrecadação vem para a União, né? Apenas 6% os municípios arrecadam, todos os municípios do Brasil, 5.568, do total da arrecadação é 6%, essa é a sua autonomia. Está consagrada a autonomia, mas que autonomia nós temos se temos 6%? Com as transferências nós vamos para 16%. E depois, com os programas federais, que é o grande problema do governo federal dos municípios, vai a 22%. Isso vem crescendo. Então, há uma coisa aqui que tem que ser focada no nosso entendimento e que não é debatida. Uma coisa é descentralizar, outra coisa é desconcentrar. Aí está o âmago da questão, quando isso se amplia ainda com prefeiturizar ou municipalizar. Há uma confusão. Quer dizer, o governo federal arrecada muito, centraliza muito, e depois o que deveria ocorrer, que é a descentralização, não é descentralização, é desconcentração. Por exemplo, o governo faz um programa de saúde da família e impõe uma conduta para o... Mas a tutela continua da União, ela que determina. Por exemplo, precisa um médico para trabalhar 40 horas, um enfermeiro auxiliar de enfermagem, cria o programa, tem 35 mil programas desses no Brasil, parou por aí, porque nós somos o primeiro a dizer para não fazer mais esse programa, porque isso, não que não seja importante
e que tenha que ocorrer, só que a União manda R$9.000 há muitos e muitos anos para um município, para um programa desse, de 3 profissionais, e o município gasta de R$30 a R$100.000 por programa. De onde é que ele tira o dinheiro? Da receita corrente líquida? Não, ele tira da receita disponível. Qual é a receita disponível? É aquela que ela tem da sua arrecadação das transferências constitucionais, porque o resto são programas. 393 programas que a União tem para os municípios. Essa é a questão de fundo, deputado André, que nós vamos ter que enfrentar hoje ou amanhã, porque os municípios chegaram ao esgotamento, a tese é quase que devolver esses programas. Eu vi o deputado falando na creche, a creche é um caso típico, a União cria um programa para a infância, por que não se... Porque o município faz a creche, pega lá, por exemplo, turno integral, 200 crianças numa creche, constrói a creche. Aí eu pergunto, quanto é o valor que o Fundeb manda para esse município para um aluno de tempo integral? Alguém sabe qual é esse valor? R$350 por mês. Qual é o custo dessa criança? R$1.000. Então é fácil de calcular. R$650 ele tem que tirar por criança, por mês, em 13 meses, é quanto que dá isso? R$1,5 milhão? Da onde que ele tira? Da merenda? Se ele tirar, é cadeia, desvio de dinheiro. Se é do transporte escolar do programa, é cadeia, é desvio de dinheiro. Então, esta questão do Pacto Federativo não é a questão da reforma tributária que é importante, é principalmente a reforma fiscal, que é uma confusão entre reforma tributária e reforma fiscal. Nós precisamos fazer a descentralização e não a desconcentração, porque o governo continua com tudo na mão e nós sem nada na ponta. E quero terminar aqui dizendo aos senhores, por exemplo, que o FPM, o Brasil inteiro, 80 bilhões, vai ter um aumento esse ano de 7%, se tiver, dá 5.600. O Congresso votou uma lei aqui do piso do magistério, que ninguém é contra o piso. Só que esse ano aumentou 13% o piso. Nós temos 6 milhões e 100 mil servidores nas prefeituras do Brasil. 24% é só magistério, a folha do magistério, não é da educação. Isso representou em 220 bilhões que custou para os municípios, esses 6 milhões de servidores, 55 bilhões. Se está aumentando 7% o FPM de 80 bilhões, que é o que deu ano passado, vai aumentar 5.600, enquanto que o piso, 13% em 55 bilhões, dá 7 bilhões aproximadamente. Terminou, todo o FPM não paga o piso. E tem um projeto aqui há 4 anos que a Câmara deveria votar. Isso é pacto federativo. Como é que nós vamos governar? Estão quebrados os municípios do Brasil, estamos sem condições, a ideia é trazer para Brasília, entregar todos esses programas. Aí nós vamos criar um caos nesse país, ou nós vamos enfrentar essa realidade, ou vamos ficar de novo maquiando. E por isso, parabenizo a Câmara por essa iniciativa, a Confederação está aqui, os prefeitos vão estar aqui, vamos trabalhar forte, precisamos dos senhores parlamentares que conhecem essa realidade, que tiveram conosco lá, e olhem para esses prefeitos. Agora mesmo foi votado aqui uma medida provisória, onde tinha uma emenda para prorrogar a Lei 12.305, que é dos resíduos sólidos. Não teve acerto, tiraram fora. Eu digo para os senhores, não tem um prefeito do Brasil que não vai para a cadeia com base nessa lei. Nenhum, porque nenhum está conseguindo cumprir a lei dos resíduos. E onde é que nós vamos parar? Quem é que vai querer ser prefeito ano que vem? Então, eu acho que é hora desta comissão, deputado André, eu sei que o senhor vai ter bastante força, vejo aqui deputados que conhecem muito a área, nosso deputado do Paraná e outros, por isso agradeço, desculpe ter passado o tempo, não é um desabafo, é uma realidade, estou trazendo aqui o sentimento dos prefeitos e das prefeitas. Muito obrigado e vamos estar com o senhor, com a comissão, para discutir essa questão. Obrigado.